Olá pessoal, professor Lúcio, sejam bem-vindos. Vamos começar a falar de função quadrática, tudo bem? A função polinomial do segundo grau. Então o que nós temos? Então a primeira coisa a gente tem que definir a função quadrática, a lei de formação, né? Qual é o campo de existência dela, qual é o domínio, qual é o contradomínio e qual é a forma geral da gente escrever uma função quadrática. Então nós temos isso aqui, ó. Uma função de segundo grau, ela tem domínio no conjunto dos reais, então, ó, de novo, a alegria, né, o oásis, não tem restrição nenhuma, a gente pode trabalhar com qualquer valor de x no domínio sem problema, né, e a imagem também vai ser qualquer número real, tá? A imagem toda e qualquer número real. Daí o que nós temos? A lei de formação. Como que a gente escreve uma função quadrática? Então aqui, ó, tal que... Então a função polinomial do segundo grau ela é escrita assim, ó, y ou f de x. Daí nós temos a estrutura que é a x quadrado mais bx mais c. Daí o que a gente tem, né? A, B e C são números reais, A, B, C pertencem aos reais, porém o número A ele não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero, porque se o A for zero, se o A for nulo, o termo de grau 2 se anula, tá? A gente anula o termo de grau 2, isso aqui some, vai ficar só bx mais c. E bx mais c, daí não seria uma função quadrática, seria uma função afim, uma função do primeiro grau. Tudo bem? O que nós vamos perceber? Que o comportamento gráfico da função quadrática, ele não vai ser tão evidente que nem a da função afim. Porque da função afim a gente viu que ela tem uma taxa de crescimento, uma taxa de variação constante. A gente definiu que daí os pontos sempre vão ser colineares, vão pertencer a uma mesma reta, fechou. A função quadrática não, ela vai ser um pouquinho pior que isso. Mas antes da gente entrar no detalhe da função quadrática, vamos colocar alguns exemplos aqui, ó, exemplinho de função quadrática. Então aqui, ó, primeiro, então, ó, y igual a 2x quadrado menos 3x mais 4. Aqui, só para identificar os coeficientes. Então, quem que são os coeficientes que nós temos ali? Nós temos aqui o número A, o coeficiente do termo de grau 2, ó, tá aqui, o número A, coeficiente do termo de grau 2. O número B, coeficiente do termo de grau 1, e aqui o número C, o termo independente. Tudo bem? Aí, os três coeficientes de uma função quadrática, tá? Outra coisa, comentei com vocês que não importa qual seja a função, quando a gente for construir ela graficamente, essa função, o gráfico vai pode intersectar o eixo x, o eixo das abscissas. Se o gráfico intersectar o eixo das abscissas, nós temos valores especiais, que são as raízes. Então vai acontecer a mesma coisa aqui para a função quadrática. Só que antes de comentar das raízes, eu já vou antecipar para vocês, acredite no Tata aqui, ó, eu vou antecipar para vocês o aspecto gráfico da função quadrática. Então sempre que a gente trabalhar com uma função quadrática, nós temos como gráfico uma parábola. Então o gráfico, aqui uma graficamente, nós temos uma parábola. O gráfico é uma
parábola. E moçada, aqui é o seguinte, diferente da função afim, a função afim, que o gráfico é uma reta, não paralela aos eixos coordenados, ou a função afim, ela é uma reta crescente ou ela é uma reta decrescente. A parábola não tem disso, tá? A parábola não vai ser só crescente ou decrescente, ela vai ter concavidade. Então eu vou colocar aqui alguns casos para a gente trabalhar com isso, com essa ideia que vai ser importantíssima para a sequência, tá? Então deixa eu apagar aqui rapidão. Eita, quebra tudo. Então, olha só. Então, o que eu já vou comentar com vocês. Na hora que nós temos a função y igual ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, tá? Com a diferente de zero, nós vamos ter esse elemento aqui, ó, esse coeficiente, ele vai determinar a ideia da concavidade da parábola. Então a gente tem o seguinte, ó. Se o a for negativo, o que vai acarretar? Nós vamos ter uma parábola em que a sua concavidade, a concavidade da parábola é para baixo. Coeficiente do termo de grau 2 negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Vamos fazer os casos em que isso pode acontecer, ó. Então nós vamos ter aqui, vou colocar aqui para vocês, ó. Uma, duas, três situações. Tudo bem? Então nós temos três situações em que isso pode acontecer. A primeira delas, essa parábola, ela não intersecta... Opa, o cara está fazendo concavidade para baixo, está dizendo outra. Olha aqui, ó. A parábola não intersecta o eixo do x. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a parábola. Aqui está o eixo x. Ó. Essa reta paralela aqui, ó, a horizontal, essa reta horizontal, é como se fosse o eixo x. E a parábola, ela não intersecta o eixo x. Mas lembra, o ponto em que a parábola intersecta o eixo x, a gente tem o quê nesse ponto? A raiz da função. Tá vendo? Então, o que significa? Que se a parábola não intersecta o eixo x, essa função não tem raiz real. Tudo bem? Raiz ela tem. A função polinomial ela sempre tem raiz. Ela não vai ser real porque ela não corta o eixo x. Segundo caso, a parábola ela pode intersectar o eixo x em apenas um ponto. Ó. O que significa isso aqui? Significa que as duas raízes que nós temos, ó, são iguais. Tudo bem? Função quadrática, função polinomial de segundo grau, sempre vai ter duas raízes. Pode ser que as duas raízes não sejam reais, pode ser que as duas raízes sejam reais e iguais, ou pode ser o caso, não mais comum, né? Mas o que você mais gostaria de trabalhar é que quando as raízes são distintas, ó, o gráfico intersecta o eixo x em dois pontos diferentes. Ó. Então aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho a outra raiz.
Tudo bem? Tá? E daí, moçada, aqui deixa eu só colocar a reta orientada aqui, falando que aqui é o eixo X, ó. Aqui é o eixo X. Daí quem que vai dizer isso aqui pra gente? O nosso bom e velho discriminante. Quem que é o discriminante? O delta. Lembra do delta lá da formulazinha de Bhaskara? Ela vai aparecer, ó. Então quem vai dizer isso aqui é o delta, ó. Nesse caso em que eu não tenho raiz real, o gráfico não intersecta o eixo do x, eu tenho o discriminante, o delta negativo. Aqui eu vou ter o delta rigorosamente nulo, igual a zero. E aqui eu vou ter o delta positivo. E lógico, né? Você deve estar se perguntando, tá, professor, mas quem que é o delta, né? O delta, lá da formulazinha de Bhaskara, né? O discriminante, o delta é quem? B quadrado menos 4 a.C., tudo bem? B quadrado menos 4ac. Então esse aqui é o valor do delta. Tá? Então olha só, olhou para a função quadrática e identificou o coeficiente do termo de grau 2 negativo. Você já sabe, trata-se de uma parábola com a concavidade para baixo. A parábola tendo concavidade para baixo, ela vai poder ter 3 situações, aí dependendo do discriminante, dependendo do delta. Se o delta for negativo, ela não intersecta o eixo das abscissas. Se for positivo, intersecta em um único. Se for zero, intersecta em um único ponto. E se for positivo, intersecta em 2 pontos distintos. Tudo bem? Beleza. Nós vamos ter exatamente a mesma situação, só que agora com o A positivo. Então o que nós vamos ter aqui, ó? Então, deixa eu aproveitar aqui, com A maior do que zero. Então, ó, se o A for positivo, a concavidade da parábola não será mais para baixo. A concavidade será para cima. Então, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tudo bem? E daí... Deixa eu apagar aqui. E deixa eu apagar aqui. Então aqui a situação é a mesma, moçada. Olha só. Aqui nós vamos ter o segundo caso. Eixo X. E aqui o terceiro caso. Eixo X. Então agora, ó, a concavidade voltada para cima, ó, a parábola ela vai estar totalmente acima do eixo X. Ó. Ela não intersecta o eixo X. Aqui, também a parábola acima do eixo X, só que intersectando o eixo X em um único ponto. Ó. Então nós temos aqui também a situação em que x1 é igual a x2. E aqui x1 e x2. Distintos. E daí nós temos de novo a análise do discriminante. Esse caso, quando não tem raiz real, significa que o delta é negativo. Esse caso é o delta rigorosamente igual a zero. E esse caso aqui, o delta, o discriminante é positivo. Tudo bem? Então, ó, quer saber qual é o comportamento da parábola? A gente precisa de 2 coisas. Do coeficiente do termo de maior grau e do delta. Beleza? Outras coisinhas aqui também. O B, o coeficiente B. O que o coeficiente B ele vai fazer na função quadrática? O coeficiente do termo de grau 1. Então, ó, o B ele vai ser importante no momento em que a parábola vai intersectar o eixo dos y. Você pode ter 2 situações para ele. Ó.
Então vamos desenhar aqui assim, ó. Olha só, muita atenção nisso aqui, ó. Essa parábola, ó. Tá vendo, ó? Aqui, essa parábola, no momento em que ela vai intersectar o eixo Y, tá vendo que ela é decrescente? No momento que ela vai intersectar o eixo Y, ela é decrescente. Então, ó, se quando ela intersecta o eixo Y, ela é decrescente, o que significa isso? Significa que nós vamos ter o coeficiente do termo de grau 1 negativo. Tudo bem? Outro caso. Não tem a ver com a concavidade, tá, moçada? Como assim, professor? Não tem a ver com a concavidade? Ela pode ter a concavidade voltada para baixo e mesmo assim intersectar o eixo Y negativo, ó. Tipo assim, ó. Ó. Fazer bem fraquinho aqui para você, ó. Pontilhado. Tá vendo, ó? Essa parábola, no momento que vai encurtar o eixo Y, ela é decrescente, ela corta na parte decrescente da parábola. Tudo bem? O eixo Y. Então aqui o B é negativo e a concavidade é para baixo. A concavidade quem define é o A. Se a concavidade é para cima, o A é positivo. Concavidade para baixo, o A é negativo. Nesse caso, ela corta o eixo Y na parte decrescente da parábola. Então o B é negativo. Esse outro exemplo que eu vou fazer aqui, ó, se eu fizer isso, vamos colocar assim. Tá vendo, ó? Agora eu estou cortando o eixo Y na parte em que a parábola é crescente. Então, ó, se a parábola intersecta o eixo Y na parte que ela é crescente, o que nós temos? Que o B é positivo. Esse tipo de análise do B, ela não é muito comum, tudo bem? Ela não é muito comum, mas é aquela cartinha debaixo da manga. Se você sabe, se você lembra disso, vai fazer toda a diferença. Uma coisa que você pode pensar é colocar uma reta aqui, ó. Tá vendo? Se você pegar uma reta tangente à parábola, bem onde ela corta o eixo Y. Tá vendo que aqui a reta ela é decrescente? Se a reta é decrescente, é porque o coeficiente angular da reta é o quê? Negativo. Tudo bem? Nesse caso, ó, se eu colocar uma reta tangente aqui, ó, a reta tem que ser crescente. Tá vendo? Ó? A reta ela é crescente. Se a reta é crescente, é porque o coeficiente angular dela é positivo. Tá tudo bem? Tá? Tem a ver, mas não tem. São coisas que a gente vê lá na graduação, né? Você não vai trabalhar com isso, tá? Mas são duas situaçõezinhas bacanas de você lembrar. E o nosso número C? O nosso número C, né? Ele vai ser o quê? Assim como lá na função afim, o coeficiente C, ele vai servir para a gente quem? Para a gente fazer o quê? A imagem do zero. Então, ó, então, o que acontece? Olha só, se você calcular a imagem do zero nessa função, então eu vou ficar com A vezes zero ao quadrado mais B vezes zero mais C. Então, ó, perceba que isso aqui vai zerar, ó. Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero também. Então, o que acontece? Ó? Sempre que a gente for calcular a imagem do zero, eu vou obter quem como resposta? C. Tá vendo? A imagem do zero é C. Então, assim como na função afim, o que nós temos? Nós temos que o termo independente é o valor aonde o gráfico intersecta o eixo dos y. Então, na hora que a gente for fazer o gráfico da função quadrática, nós vamos ter lá a parábola, vou fazer uma aqui com concavidade para baixo, ó.
Então, olha só, essa parábola aqui, ó. Só de olhar para essa parábola, olha o que a gente pode dizer. Primeiro, a concavidade dela é para baixo, não é? A concavidade dela é para baixo. Certeza absoluta, o A é negativo. Segundo, ela corta o eixo Y, corta a parábola na parte em que a parábola é crescente, tá vendo? Ó? Então o que eu posso dizer? Que o B é positivo. E esse valor aqui, ó, esse ponto onde a parábola intersecta o eixo dos Y é exatamente o valor onde o x é zero. Mas onde o x é zero na função vai ser o valor de quem? Do C, do termo independente. E nesse caso aqui, como ele está para cima do eixo x, o C também vai ser o quê? Positivo. Então é uma questão até que é muito peculiar nos vestibulares, né? Ele te dá uma função, só o gráfico ali, no caso a função quadrática, e não te fala mais nada. Ele só pergunta assim, ó, você fala, o A é negativo, o B é positivo, o C é positivo. Só fala isso. Ele não te dá a estrutura algébrica da função. Então, ó, muito importante olhar para a função quadrática e saber o que cada um dos três coeficientes desempenha na função. Tudo bem? Beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.